קטונתי מכל החסדים ומכל האמת שעשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת שעשית את עבדך. E aí continua. Estamos aqui com vocês, somos Israel e Fanny. Desde a cidade de Tiberíades, vocês vêm aqui. De trás de nós temos o Mar da Galileia, temos o Golã aqui de fundo, a Galileia, as montanhas da Galileia aqui no norte nosso, norte aqui em cima. Então estamos com vocês desde aqui, desde Tiberíades, Israel, norte de Israel. A gente está na porção chamada Vaishlach. Vaishlach significa e enviou, vamos falar dessa palavra também. E o que acontece nessa porção? A gente vai conectar com as outras que a gente já viu, falar um pouco das impressões da porção semanal de leitura da Torá, bem como destacar várias palavras relevantes nessa porção. Então vamos lá. Quem manda, quem envia, o significado da palavra Vaishlach é enviou. Você confirma? Sim, Vaishlach significa enviou, e vamos falar também que a gente está em Bereshit, em Gênesis, capítulo 32, a partir do versículo... Então, em hebraico, tem uma diferença aqui, acho que em hebraico é a partir do versículo 4, Pasuk Arba, Pasuk Dalet, mas em português ou em espanhol é a partir do versículo 3, né? 3, isso. Então, para vocês é a partir do versículo 3, capítulo 32, até o 36, até o final de 36. Até o capítulo 36, versículo 43. Então, sim, Vaishlach significa enviou. Lishloach, o verbo lishloach significa enviar. E diz, Vaishlach Yaakov malachim. Ele enviou enviado, só que os chores, né, a raiz das duas palavras não é a mesma, só que tem um significado parecido, né, um sentido parecido. Vaishlach malachim, ou seja, enviou enviados. Agora, malachim se refere tanto a seres celestiais, né, seres que a gente não vê, como pessoas que a gente vê, né, de carne e osso, que são as que ele enviou, que Jacob enviou para falar com o irmão Esav. A primeira palavra aqui é Vaishlach, e é o nome da Parashá, o nome desse pedaço de leitura que a gente está lendo. Vaishlach está no passado e enviou. Como o Fanny comentou, Malachim pode ser seres espirituais, podem ser mensageiros, alguém... Mensageiro, uma pessoa que vai enviar uma mensagem, né? E aqui a gente se depara com a seguinte situação. Não sei se a gente comentou, mas a Parashá passada, ela termina com que Jacó deixa Haran, ele está saindo de Haran, decidiu sair com a família dele, e ele é recebido por Malachim, por anjos. Né? E aí ele deu o nome do lugar de Mahanaim. Por quê? Porque era o acampamento de anjos. Então, na porção passada e nessa porção, a gente se depara muito com essa palavra, né? Malachim, com anjos. Então, no caminho de Jacó, por ele ser uma pessoa bastante conectada com o espiritual, desde sempre ele foi assim, né? Então, para ele é uma coisa natural ver uma pessoa que seja um ser espiritual, mas que foi enviado por Deus, e ele se depara com essa situação, e ele deve se impressionar, né, como todo ser humano, mas ele estava se acostumado com isso, estava acostumado com esse tipo de situação. E também não só isso, ele tinha uma missão muito importante, né? Ele tem que continuar o legado de Abraão e de Isaac. Então, vieram Malachim, ou seja, no final da parashá anterior está escrito Vaifgeu bo Malachei Elohim, ou seja, saíram ao encontro dele, né? Certamente Hashem enviou os Malachim para guardar ele, para guiar ele, proteger ele, né? No caminho, nesse caminho tão importante, nessa jornada tão importante que ele tinha que fazer agora. Sim. Voltar com seus 2 campamentos à terra dele, ou seja, dele por herança, dele e sua descendência por herança, a terra de seu pai. Eretz Canaan, que seria Eretz Israel depois. Sim. Então ele fica nesse lugar, só fazendo o resumo da outra porção, 20 anos ele fica longe de Eretz Canaan, que é a terra de Israel. Ele fica aí longe 20 anos e ele foi enganado, ele foi explorado, né, pelo seu sogro, que o seu sogro demonstrou desde o começo ser uma pessoa exploradora, interesseira, né? Até antes, quando a gente foi ver o casamento ainda de Isaac, quando Lavan olhou as pulseiras que o mordomo de Abraão levava, era ele mesmo que estava ali, e ele falou, olha, ele viu os braceletes de ouro e tudo, ele falou, olha, entra, bendito de Deus, entra, o que você está fazendo aí fora e tal, e aí já deu para
conhecer um pouco da natureza de Lavan, ou Labão em português. E aqui ele mesmo foi esse que explorou a Jacó durante 20 anos, né? Porque primeiro ele colocou Lea em lugar de Rachel, enganou a ele, depois ele trocou o salário dele várias vezes, até que Jacó disse, basta disso, eu vou embora. Então a gente já falou essa parte, né? Já passamos essa parte aí. Quando a gente agora está falando da palavra malachim, quando ele envia os mensageiros, que aí, como a gente falou, pode ser mensageiros humanos ou espirituais, ele recebe a notícia então de que Esaú, seu irmão, Esav em hebraico, estava vindo ao seu encontro também com 400 homens, e ele se assustou muito com isso. Esse é o cenário que a gente se encontra agora. E esse é o momento para clicar no botão de se inscrever e deixar o like antes que vocês esqueçam. Você já começou a gostar do conteúdo, falar, isso aqui vai ser bom para mim? Então já senta o dedo no like aí e nos acompanha aí. E deixa seus comentários também, suas perguntas. Claro, gente, sem os comentários fica limitado, porque a gente aqui está dando... Vazio também, né? Porque a gente está dando aqui uma opinião, a gente está dando aqui, né, de quem estuda a Torá há alguns anos, né, de quem é especialista em hebraico aqui, Morafani com a gente. Então, o seu comentário, sua pergunta ou sua resposta também muitas vezes, a gente vai fazer algumas perguntas aqui, eu espero que vocês também possam responder. Isso é que enriquece o diálogo aqui e também a relevância do vídeo. Então, no contexto, o Yaakov tinha muito medo desse encontro com Esav, seu irmão. Então, o que ele falou? Ele fez uma tefilá muito, muito famosa, muito potente, né? Muito grande a tefilá que ele fez a Hashem. Vamos ler e vamos analisar um pouco essa tefilá. Katonti mikol ha-chasadim umikol ha-emet asher asita et avdecha ki bemakli avarti et hayarden azeh ve'ata haiti lishnei machanot. Estamos no versículo 10 em português. Katonti mikol ha-chasadim. Eu sou pequeno enquanto a todas as gesed, toda a graça que o Senhor fez comigo, que Hashem fez comigo. O mikol ha-emet. E de toda a verdade, asher asita et avdecha, que o Senhor fez, que tu fizestes, et avdecha, com teu servo, que bemakli avarti et hayarden, com meu cajado, avarti et hayarden, eu cruzei o rio Jordão, azé, este, veata haiti li shnei machanot, e agora eu sou 2 campamentos, shnei machanot. E depois continua com a frase tão famosa aqui para nós, né, no judaísmo, aqui em Israel, tão famosa. Tem uma música também muito famosa com todas estas palavras. Hatzileni na miyad achi, miyad Esav. Hatzileni na. Me salve, me socorra, por favor. Miyad achi, miyad Esav. Da mão de meu irmão, da mão de Esav, que yare anochi oto, pen yavo ve'ikeni em albanim. Que yare anochi oto, porque eu tenho medo dele. Não seja que ele venha, pen yavo, ve'ikani em albanim, e me fira a mim, mãe sobre filhos. Então, sim, essa canção que Fanny comentou é linda. Ela é mais ou menos assim. Katonti mikol ha-chasadim umikol ha-emet she'asita et avdecha. Katonti mikol ha-chasadim umikol ha-emet she'asita et avdecha. E aí continua. Aí seria o versículo 10, né? Essa parte é o versículo 10. E aí ela tem o versículo 10 então fala, eu sou pequeno diante de todas as graças, as misericórdias, né, dadas por Hashem. E aí assim fala essa palavra. Eu atravessei esse Jordão só com um cajado na mão. E agora eu voltei, e agora eu sou 2 acampamentos. Foi sozinho, vai sozinho como Jacó, volta como Israel. Agora a gente vai falar também dessa transformação e da mudança de nome dele, que tem a ver com a mudança também da sua essência. Várias coisas nessa tefilá. Olha, a humildade em primeiro lugar, né? Eu sou pequeno. E ele também expressa agradecimento, né, por tudo que ele já tem até esse momento. E reconhece que Hashem esteve com ele até aí. Ele faz uso aqui da promessa, né? Porque ele fala, Hashem, você prometeu que a nossa descendência seria como o pó da terra. Isso no versículo 12 que a gente não leu. Isso, mas ele já começa aqui, falou, Elohe Avraham, ele vai lá
na ancestralidade, né, da promessa. O Senhor falou, volta para a tua terra. O Senhor falou que a gente ia ser grande, que o Senhor me abençoaria em tudo. Então tá aqui. Eu tô com medo, meu irmão pode me matar. Então o Senhor que falou, volte para lá e que você vai ser grande. Então me guarde. Então, ele pegou a Hashem na própria palavra dele. O Senhor me falou, então o Senhor me guarde. Então, é interessante que Deus falou para ele exatamente o oposto do que falou para Abraão. Você percebeu? Exatamente também as mesmas palavras até. Porque Jacob fala aqui, Shuv le'artzecha u'lemoladetecha. Ou seja, volte para a sua terra e para a terra onde você nasceu. Shuv. E para Abraão foi Lech lecha me'artzecha u'mimoladetecha. Vai para ti, ou seja, saia da sua terra e da terra de seu nascimento. Ou seja, Shuv. Deus falou para Jacob, Shuv, volte. Deus falou para Abraão antes, Lech lecha, sai. Vá para ti. Interessante, né? Então essas coisas, se você tiver mais alguma coisa para destacar também nessa tefilá, ou você também, se tiver mais alguma coisa, olha só, a humildade, né? O agradecimento, o reconhecimento que Hashem esteve com ele até esse momento, a promessa. Por quê? Porque o Senhor me falou, então o Senhor vai cumprir essa palavra que o Senhor falou para mim. E por último, a atitude dele, porque depois que ele termina aqui, ele passa a tomar uma atitude. Então tá, a primeira coisa é dividir o acampamento. Dividiu o acampamento, e aí mais pra frente a gente vai ver aqui que ele coloca Léa e as servas na frente, depois coloca a Raquel, né, e José por último, e ele vai à frente de todos e vai se prostrar diante de Esaú, seu irmão. Então aqui por último é a atitude dele, né, que na tefilá, na oração, a gente vê todos essas qualidades, né? Porque não tem como ninguém se aproximar de Hashem sem humildade, né? Isso é bom destacar. Então ele se despoja de si mesmo aqui, ele demonstra a humildade, ele agradece, ele reconhece, ele fala o que a própria promessa diz sobre ele, depois ele toma uma atitude. Vamos agora pular então para o versículo 22, 23 do capítulo 32. Aqui ele tem a luta, né, com Ish. No versículo 25 em hebraico, ou seja, 24 em português, Vaivater Yaakov levadó, Vayeavek Ish imo ad alot ashachar. E Yaakov ficou sozinho e lutou um homem com ele até o amanhecer. Então, todo esse episódio dessa luta com este homem, deste lugar chamado Pniel, né, que ele viu o rosto de Deus, Pniel ou Pnuel significa o rosto de Deus, esse literalmente significa isso. Panim é face, o rosto, né? Face. Panim é face, o rosto. Pniel seria a face de Deus, Deus. No final, este homem abençoou a Jacob, porque Jacob não deixou ele ir até receber a bênção, né? Isso é parecido, né, a costume que tem no Brasil, né? Benção, né? Quando se pede a benção ao pai, né? Ao avô, benção, né? Você não deixa seu pai ou seu avô sair até não te abençoar, né? Quando chega e quando sai, sim. Quando chega e quando sai? Então, poderia ser algo judaico, né? Uma raiz judaica dessa costume brasileira, né? Benção. Deus te abençoe, meu filho, né? Então, pode ter a ver assim, né? Com a atitude de Jacob, né? Aqui com... Essa da bênção que você acabou de falar, essa ânsia que Jacó teve a pedir a bênção do pai, ou se passar por Esaú para receber a bênção do pai, e o próprio Esaú também, não, por favor, me abençoe. Por quê? Porque eles dependem dessa bênção para ser bem sucedido. Então, sim, com certeza, essa coisa, esse costume de pedir bênção, como tem no Brasil, possivelmente é uma coisa dos judeus Bnei Anusim, que chegaram ao Brasil, os marranos. Então, aqui este Ish muda o nome dele, né? Que isso é a coisa central, né, da Parashá. Eu acho que a questão central dessa Parashá é a mudança do nome, uma das coisas centrais, né? Claro. A mudança do nome de Jacob, a Israel. Então, escrito aqui, versículo 29 e 28 em português, Vayomer, lo Yaakov yeamer od shimcha ki im Israel, ki sarita im Elohim, ve'im anashim vatuchal.
Vaiomer, ou seja, o Ish, este homem, falou para ele: Lo Yaakov Yamer od Shimcha, não se fale mais o seu nome Yaakov, ou seja, você não se chamará mais Yaakov, que im Israel, senão Israel. Capítulo 32, versículo 29 em hebraico, a primeira vez que aparece a palavra Israel. Depois, a palavra sarita, ou seja, o verbo sarita que está adentro do nome Israel, no hebraico bíblico significa lutar, significa mesmo lutar. Mas também tem outro significado. Se nós pegamos a palavra Israel, temos duas palavras aí também, outras duas, que é Yashar El. Yashar, que seria Ayud Sin ou Shin, e Reish, primeiras por um lado, e por outro lado, El, que seria a Aleph e a Lamed, Yashar significa direto. El, Deus, ou seja, direto a Deus, né? Yashar El. Esse é outro significado que a gente pode entender de tanto de Yaakov, do povo de Israel, né? Direto a Deus. Claro, porque também sem os nekudot, que são os pontos, né? Então a gente tem aqui Yashar, como o Fanny comentou, Yashar ou Issar, Sarita, que é no caso com Sin, mas se você mudar o local do pontinho, do Shin, passa a ser o Sin. Então, que Sarita e Meloim seria lutaste. Mas no próprio nome Israel, né, se o pontinho de cima estiver do outro lado, aí pode significar Yashar. É uma forma de ver também isso aí. Então, toda essa dinâmica também com esse homem que aparece aqui, que lutou, né, com ele toda a noite, é bem interessante. Um homem pergunta o seu nome, qual o seu nome? Então, se não soubesse. Então, se ele era um mensageiro, você estava ali, ele tinha informações, mas não fala malar, né, não fala mensageiro, fala homem. Ish. Fala ish. Então segundo a tradição, esse é um anjo que Esav mandou para atacar a Yaakov. Isso é segundo a tradição, segundo os sábios. É uma das opiniões, né? Mas esse homem tem uma peculiaridade, ele é bem peculiar e ele luta com esse homem. E fala que ele não pôde. Não pôde. Então, como ele não pôde, ele feriu o nervo da coxa de Yaakov e ele saiu dali mancando. Mas assim, toda a dinâmica é interessante quando ele pergunta também, aí faz Yaakov refletir. Né? Quando ele pergunta qual é o seu nome, não está perguntando só um conjunto fonético, Yaakov. Ele está perguntando qual o significado do seu nome, o que representa seu nome. Quem é você? Quem é você? Então, muitas vezes, se esse homem tinha o poder de abençoar, tanto que ele pediu, né, a bênção para ele, então ele já sabia, ele já sabia disso, mas ele perguntou para se fazer que Yaakov se posicione. Meu nome é Yaakov. Então qual é o significado? Você não vai se chamar mais Yaakov, mas você vai se chamar Israel. Porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E aí, o que significa lutar? A gente pode também, seria um livro, você pode também deixar nos comentários o que significa lutar com os homens e com Deus. Com Deus. Sarita e Meloim vei Manashim. E não diz contra. Não. Não é contra. Claro, se diz com. Exato. Claro, Sarita im Elohim, ou seja, lutaste com Deus, não é contra Deus, não é neged. Não é neged. Isso aqui diz com, im significa com, ou seja, lutaste com Deus e com Anashim, com pessoas e prevalecistes, vatuchal. Outra coisa sobre esta mudança de nome, de identidade de Yaakov, tem a ver com que até agora o Yaakov fugia, né? Ou seja, aconteceu com Esav o que aconteceu e fugiu para Haran. Em Haran aconteceu o que aconteceu com Lavan e fugiu de novo para a casa do pai. Ou seja, obviamente tudo com orientação de Hashem, mas ele saía da situação, né? Tipo, fugia, saía. Agora, sendo Israel, ele tem que lidar. Ele não tem que fugir agora de Esav, ele tem que lidar com ele cara a cara. E ele levará a grande surpresa de que o Esav, em lugar de atacar, corre para abraçar e beijar ele, né? E chora. Ou seja, acontece o oposto totalmente do que ele esperava, né? Mas ele tem que lidar com a situação. Eu acho interessante, sabe que eu vi um comentário sobre a Parashá, aqui de um israelense essa semana, e é interessante porque nós também estamos atravessando isso como país, né? Como povo aqui em Israel, com toda esta guerra.
Até agora, todos esses anos, a gente viveu, né, com conceitos errados de que a gente pode esperar a paz, de que a gente pode fazer trocas pela paz, pode negociar, pode ser mais pacífico, né, que pode lutar para conseguir assim um silêncio momentâneo, que não vai acontecer nada, mas isso nos pegou na cara, né? Nos bateu bem forte no 7 de outubro, falando não é assim. Essa não é a realidade, essa não é a verdade da situação, né? Foi uma, como se diz em português, uma espancada na cara, uma água fria para todos nós israelenses, para o povo judeu, para o povo de Israel, né? Então agora a gente está como Israel, tá pegando nossa identidade, pegando nós, ou seja, tendo uma atitude e nos defendendo, né? E atacando também, não só defendendo, atacando o que tem que ser atacado. Então, realmente, é uma mudança de atitude de nós, Israel de hoje. E se conecta com esta paraxá também. Isso, então, só relembrando aqui, só repassando, né? O Yaakov sai como Yaakov, o Jacó, e volta como Israel, volta como Israel. E depois, esse mesmo Israel que vai se tornar o povo de Israel. Então ele, em vez de fugir, como o Fanny comentou, em vez de ele evitar, né, como ele tinha evitado, fugiu da presença de Esaú, agora ele enfrenta Esaú. Depois de se tornar Israel, ele agora enfrenta Esaú, mas enfrenta com humildade também. Ele sabe que Hashem está com ele, e possivelmente esse choro de Esaú também já foi a transformação que ele tinha pedido a Hashem nessa oração que a gente acabou de falar aqui, né, Katonte Mikol Hassadim, eu sou pequeno diante de toda a graça tua. Então, a gente fala dessa transformação do nosso patriarca Yaakov, que se torna Israel, e da atitude de Israel também, que, como o Fanny comentou, não somente evitar, não somente fugir, não somente se defender, mas passar a enfrentar os problemas da nação de Israel, né? Não somente evitar ou fugir de antissemitismo, de toda perseguição, senão, como nação, tomar atitude e reafirmar que nós estamos aqui para ficar, nós estamos aqui para defender o nosso país e enfrentar as oposições do mundo. Tem uma frase que é muito dita agora, nesses últimos dias em Israel, no último ano especialmente, que é Yachad Nenatzeach, juntos nós venceremos, que alguns tomam como prepotência, como pensando, Israel acha que pode tudo, e isso também é uma forma de oposição a Israel. Mas Israel tem a confiança. Eu acho que essa postura de Israel é uma postura válida e uma postura bem parecida com a do nosso patriarca aqui, que enfrentou seus problemas e que Israel... Hashem, né? A ajuda de Hashem. Isso. E que Israel tem adquirido atualmente.